Bem-vindas e bem-vindos, família YouTube, aqui neste canal para mais um bate-papo informal. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai mexer com a tua cabeça. Você já me ouviu falar que nós criamos a nossa realidade, vivemos a nossa realidade de acordo com as memórias que nós carregamos no nosso inconsciente e também de acordo com as crenças que nós carregamos na nossa mente inconsciente. O que talvez não esteja claro para você é que muitas dessas crenças não foram aprendidas na infância. Muitas dessas crenças, elas vêm inclusive de nível genético, de nível histórico, então lá de gerações muito antigas, e inclusive crenças religiosas, crenças de caráter religioso, porque a nossa ancestralidade viveu este momento religioso diferente do que é hoje, né? Um momento muito diferente do que é hoje, crenças muito diferentes do que é hoje. Hoje ainda nós vemos crenças de um Deus punitivo e outras coisas nesse sentido, mas lá atrás, na nossa ancestralidade, isso era muito mais evidente, isso era muito mais reforçado. Antes de prosseguirmos, deixe-me me apresentar caso você ainda não me conheça. Eu me chamo Elda Gonçalves, eu sou instrutora, mentora, terapeuta e aqui nesse canal eu te convido a sair da caixa através de conteúdos abertos, bate-papos como esse, cortes de aula, curso gratuito do Ho'oponopono, meditação, entre outros. Fique à vontade para navegar e ver tudo que tem disponível aqui para você. Bom, e seguindo aqui o nosso papo, muitas dessas crenças que nós carregamos sim têm uma origem histórica de crenças religiosas, como o Deus punitivo, como eu acabei de citar, né? E muitas vezes você se depara na situação de não conseguir acessar o Criador no momento de meditação ou o teu eu superior por ter essas crenças, por carregar essas crenças de distanciamento ou de punição. Quer ver um exemplo? Eu atendi recentemente uma cliente com a dificuldade de se conectar com o Criador, de se conectar com a fonte. Ela já tinha aprendido a fazer meditações, ela já havia aprendido a conversar com o eu superior dela, ela já havia aprendido algumas formas de relaxamento, de conexão realmente consigo, né, com a sua divindade. Mas quando ela tentava fazer leitura intuitiva, quando ela tentava se conectar com o Criador, com a fonte, ela percebia que não ia, tinha uma barreira, ela não conseguia chegar até o Criador, até essa energia primordial e criadora. E aí, em atendimento, liberando algumas questões do que ela aprendeu na infância a respeito de Deus, de punição e tudo mais, liberando algumas dessas questões que ela aprendeu aqui nessa existência, aqui na infância, nós começamos a acessar algumas memórias vindas da ancestralidade, de algumas crenças religiosas. Entre uma delas, uma me chamou muita atenção, porque eu já me deparei com várias crenças religiosas, do Deus punitivo, do Deus castiga, do medo de ser queimado na fogueira, de ser pego, né, por uma prática espiritualista, por exemplo. Algumas teorias trazem de que todos nós, em algum momento, vivemos ou temos histórico da nossa ancestralidade ter vivido no momento de Inquisição, na fogueira que queimam as bruxas, e, né, nessas nessas, nessas, é, nessas punições por ser alguém espiritualista, porque a religião não via isso com bons olhos. Então tinham essas punições. E algumas teorias trazem que ou nós passamos por isso numa outra existência, ou a nossa ancestralidade viveu isso na pele e nós carregamos essa herança no nosso DNA. Então, sim, muitos curadores, como são chamados os terapeutas, acabam por muitas vezes tendo medo de se expor, medo de aparecer, de contar que são terapeutas, medos e mais medos por conta dessas crenças, né? Porque o inconsciente está armazenando essa informação. Se souberem que eu sou espiritualista, que eu faço um atendimento X, que eu leio tarô, que eu faço reiki, que eu faço, sei lá, eu qual outra prática, vão me incriminar. Então, eu não posso contar para ninguém. Isso é inconsciente, tá? Obviamente que isso é totalmente a nível inconsciente. Então, eu já tinha me deparado com muitas dessas crenças religiosas que a gente chama de crenças mais comuns, né? Que são mais comumente encontradas por aí, de não merecimento de acessar o Criador e tudo mais. Mas essa crença em específico que eu cheguei, que eu acessei com essa minha cliente, me chamou muita atenção. A crença é a seguinte: eu preciso, cancelado, eu preciso do celibato para acessar o Criador. Antigamente, o celibato ele era utilizado, ele era uma abdicação, né, do que a religiosidade chama de prazeres mundanos. Era uma abdicação de práticas sexuais
para acessar o Criador, para servir ao Criador, para se sentir perto do Criador. Então, nesta crença, a única forma de servir ao Criador, de acessar ao Criador, a única forma de se ter direito, de ser digna ou digno de acessar o Criador, era através da prática do celibato. Só que essa cliente é casada. Então, ela tem um relacionamento, logo, ela não vive o celibato. O inconsciente dela não permite que ela acessasse o Criador, não permitia que ela acessasse o Criador. Porque ou ela tinha um relacionamento, né? Ou ela vivia o celibato e acessava o Criador. Como nesta existência ela escolheu viver um relacionamento e ser casada, o inconsciente foi lá e limitou, bloqueou o acesso ao Criador por conta dessa crença. Só acesso ao Criador se existir, se viver o celibato. E essa não foi a escolha dela nessa existência. Então, se você sabe como testar crenças, para quem já foi meu aluno de outros cursos de expansão, de Theta Healing, até mesmo curso de leitura intuitiva, e para quem é membro da Academia de Terapeutas, eu já ensinei como testar crenças. Você sabe como testar, então teste esta crença. Em algum nível, eu preciso do celibato para acessar o Criador. Se essa crença deu positiva, se trabalhe a respeito, ou me chame e agende uma sessão comigo, ou agende uma sessão com outro terapeuta da sua confiança, mas trabalhe essa crença para que você não tenha mais dificuldade de acessar o Criador, ou para que você viva um relacionamento, porque é uma ou é a outra, né? Ou você vive um relacionamento, ou você acessa o Criador. E talvez você esteja num relacionamento e aí não consegue acessar o Criador por conta dessa crença, ou talvez você não esteja num relacionamento e você consegue acessar o Criador. E talvez justamente seja esse o motivo de que você não está em um relacionamento, porque você escolheu acessar o Criador. Então você não consegue viver um relacionamento por conta dessa crença. Olha que doido, né? Que doido e que interessante ao mesmo tempo. Eu falei que esse papo ia ser profundo, tá? Isso é a história de uma cliente que eu atendi. Obviamente, eu não vou trazer a história nem o nome dela. Eu só trouxe essa situação para que você abra o olho. Abre o olho e testa as crenças aí, porque você pode ter essa crença, ou daqui a pouco, até alguma das outras crenças que eu citei aqui para você, que são crenças comuns de curadores, né? Que nós chamamos que são os terapeutas. E mesmo quem não é terapeuta, você talvez tenha a intenção de fazer uma oração profunda e não está conseguindo se conectar com o Criador. O Criador, ele não fala de fora. A voz do Criador não vem de fora, ela vem de dentro de nós. Então, você precisa eliminar estas crenças de acesso a Criador para que você possa, de fato, acessar o teu, né, o Criador e o teu Criador interior, a tua centelha divina. Testa aí se você carrega essa crença, trabalhe em si se você tem ela, e você pode me contar aqui nos comentários se essa crença faz parte da tua vida ou não. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza absoluta que você gosta de assuntos profundos como esse. Então, vou te esperar inscrito neste canal, curtindo e compartilhando esse vídeo com outras pessoas que também gostam desse papo profundo. E eu te vejo no próximo. Até mais. Bye, bye.